Bom dia a todos. Meu nome é Durval Pereira, graduando de Ciência e Computação no Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas. E neste vídeo estarei falando um pouco sobre funções recursivas na teoria da computação. Bem, para a gente poder definir funções recursivas, precisamos primeiramente esclarecer o que é recursão de fato. De forma bem simples, a recursão é o processo de repetição de itens de uma forma similar. O termo recursão, na verdade, ele possui uma variedade de significados específicos para diferentes disciplinas, variando aí de disciplinas de linguística até disciplinas de lógicas, onde está o uso mais comum da recursão, né? A gente tem a recursão, ela geralmente é mais utilizada tanto na matemática como na ciência da computação, que vai ser o nosso foco aí. Tá aí uma foto básica, um exemplo de recursão no cotidiano, certo? Isso aí é algo bem simples, é uma ilusão de óptica muito conhecida, é a utilização de espelhos paralelos em um ambiente. A partir disso, a gente provê a ilusão de uma repetição do mesmo ambiente de uma forma que parece estar sendo infinita. Com isso, a gente pode perceber que a recursão é um elemento que está intrínseco no nosso dia a dia em diferentes ambientes e formas, né? Outra foto aí de espelhos paralelos provocando efeito de recursão novamente. Podemos ver então que a recursão está em diferentes áreas, né? Está aí um exemplo bem claro de recursão na arte, certo? A gente tem a foto aí das famosas bonecas russas, onde a gente basicamente tem uma boneca gigante, certo? E essa boneca, ao puxarmos ela, teremos uma menor dentro da mesma e assim por diante. Cada vez que a gente puxa uma boneca, a gente tem uma menor, ou seja, a gente tem a repetição excessiva do mesmo item, causando então esse efeito, né, da recursão bem claro. Na matemática, uma aplicação bem interessante de recursão é o triângulo de Sierpinski. Se você olhar direitinho aí, temos esse gigante triângulo formado por vários triângulos, na verdade. A gente pode contabilizar aí claramente, o maior triângulo está sendo formado por três triângulos menores que ele, e cada um desses três triângulos está sendo formado por três outros triângulos menores, e assim por diante. A gente tem vários triângulos formando esse triângulo grande aí, que é o triângulo de Sierpinski. Certo, vamos lá. A gente pode definir de uma forma trivial o que é recursão a partir de tudo isso aí. Mas uma definição formal da recursão seria a seguinte: uma classe de métodos ou de objetos que exibem um comportamento recursivo, eles podem ser definidos por as seguintes propriedades para ser recursivo. Eles devem ter um caso base simples, onde esse caso base não vai usar recursão para produzir resultados, nem valores, e tem um conjunto de regras, onde esse conjunto irá reduzir todos os seus casos de volta ao caso base. Então vamos lá, para quem não entendeu, para quem não achou muito claro, vai um exemplo agora de recursão, bem simples, bem intrínseco na gente, que é o caso dos ancestrais. O que é que a gente acontece? A gente tem o caso base, vamos lá, nosso caso base seria os pais de alguém são os ancestrais dessa pessoa. E o passo recursivo é o seguinte: os ancestrais dos ancestrais de alguém também serão ancestrais dessa pessoa. Então vamos lá. A gente tem aquele último carinha aí na foto, certo? São árvores genealógicas apenas de ancestrais. Lembrando que um tio não é um ancestral, certo? Um ancestral é apenas um pai, um avô. Por isso que a árvore genealógica ela só tem pares. É como uma árvore binária, né? Inversa. Então vamos lá. O último cara tem seus ancestrais, que são seus pais e mães, certo? E, consequentemente, a regra de recursão é a seguinte: os ancestrais do pai dele também serão seus ancestrais, que serão seus avós e seu avô e avó paternais. Do mesmo jeito para a mãe, os ancestrais de sua mãe serão seus ancestrais também, que serão seu avô e avó maternais. Então a gente fica aí com a clareza maior do que é a recursão, certo? Outro exemplo clássico de recursão na matemática agora é o caso de Fibonacci, né? A gente tem aí Fibonacci, para quem não sabe, dá uma pesquisadinha, mas é bem simples, né? A sequência de Fibonacci é uma sequência da soma dos números anteriores,
A diferença do caso de Fibonacci é que a gente tem dois casos bases, onde são definidos da seguinte maneira, né? Fibonacci de 0 será sempre 0, Fibonacci de 1 será sempre 1. Para qualquer inteiro n maior que 1, a gente utiliza essa seguinte regrinha, que consequentemente vai sempre se basear nas regras anteriores, e assim vai produzindo recursivamente valores sucessivos. Quem não conhece, dá uma pesquisadinha em Fibonacci, é muito interessante, tem diferentes aplicações para Fibonacci. Então vamos lá. A recursão é utilizada como base para vários axiomas matemáticos, certos? Um axioma bem clássico é a definição de números naturais. De forma bem simples, a gente segue a definição formal de recursão. A gente tem o caso base, onde a gente diz 0 é um número natural. Ponto final. Definimos isso. E temos também o passo da recursão, quando a gente diz que todo número natural terá um sucessor. E esse sucessor também será um número natural. Ou seja, se 0 é um número natural, ele vai ter um sucessor, que é 1, que será um número natural também. E assim por diante. 1 terá seu sucessor 2, que será número natural. 2 terá seu sucessor 3, e sucessivamente teremos os naturais sendo formados aí. Então, a partir disso, a gente pode dizer que a recursão na ciência de computação ela permite a definição de uma função a partir dela mesma. Ou seja, uma função que possuir recursão, ela obviamente tornará-se uma função recursiva. Podemos então definir a seguinte definição formal de função recursiva, no caso da teoria da computação. Funções recursivas serão funções que se invocam diretamente ou indiretamente, que terminam após um número finito de passos. Certo? As funções recursivas são funções que seguem um formalismo funcional ou formalismo denotacional e são funções construídas a partir de funções elementares de forma composicional. A gente vai ver isso mais à frente. Onde o algoritmo denotado pela função será determinado em termos de suas funções componentes, ou seja, a gente terá funções sendo geradas através dessas outras funções, que são as funções composições. Ok? Alguns exemplos de funções que seguem o formalismo funcional citado anteriormente são as funções recursivas parciais, ou as funções recursivas de Kleene, que serão as funções que iremos focar um pouco nesse material, e as funções de cálculo lambda, ou as funções que são as funções de Alonzo-Church. Vamos lá. As funções recursivas de Kleene, ou funções recursivas parciais, são funções que são construídas sobre três funções naturais básicas e três operações. Vamos primeiro para as funções básicas, que são as funções recursivas primitivas. O natural zero será visto como uma função, certo? O número natural zero será visto como uma função. A gente tem um sucessor de um número natural, pois só trabalharemos com números naturais. E teremos a projeção, que serão funções, famílias de funções, dependendo do número de componentes. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Essas funções recursivas usam operações básicas, que são as operações de substituição composicional, que é justamente o que eu falei, onde a gente vai generalizar o conceito de composição de funções, uma função trabalhando em cima da outra. Temos as operações de recursão, onde a gente já definiu o que é recursão, basicamente é uma função se definindo através dela mesma, e temos a minimização, e basicamente é buscar um tempo finito para o menor valor de uma condição. Basicamente, é a gente buscar em um tempo finito, na verdade, né, o menor valor para uma certa condição ocorrer. A gente buscar aquele tempo, o menor tempo de execução para uma função. Então vamos lá, a gente tem as funções recursivas de Kleene, ou as funções recursivas parciais, sendo definidas em cima de três funções recursivas primitivas, três funções primitivas, e sendo definida em cima de três operações básicas, que são as operações de composição, recursão e minimização. Com isso, as funções recursivas de Kleene elas constituem uma forma bem compacta e natural para definir várias outras funções. E a partir disso ela se torna muito poderosa. São funções que se tornam poderosas o bastante para descrever qualquer outra função, contanto que essas funções sejam computáveis de forma intuitiva. Certo? As funções primitivas são funções que são incontestavelmente computáveis. Ok? Basicamente serão funções usadas para definir todas as outras funções parciais, como eu falei,
a questão da recursividade da composição. As funções primitivas serão as funções mães, no caso, serão como se fosse um caso base da recursão. E todas essas funções definidas através dessas funções primitivas serão sempre funções que trabalharão com números naturais, tá ok? Como eu falei anteriormente, um marco, uma coisa bem marcante das funções recursivas de Kleene é que a gente só utiliza números naturais. Então, a gente tem as três operações básicas das funções recursivas, certo? A gente tem a composição, como o nome já diz, é a gente ser capaz de compor uma função a partir da outra. Um exemplo bem claro é o exemplo de sucessividade, tá ok? Temos o número natural zero e f de 1 será basicamente o sucessor de f de zero. Ou seja, o sucessor de 1 será 2, o sucessor de 2 será 3. A gente também tem aí uma composição com a função adição, né? A função adição ela pode ser uma função composta com as formas de sucessão também, tá ok? Basicamente a composição de uma forma bem clara é simplesmente a gente dizer uma função trabalhando em cima da outra. São funções compostas, a gente viu isso também na matemática lá no ensino médio. E a recursão, para quem assistiu do início a apresentação, para quem prestou atenção, a gente já está bem familiarizado com a recursão, tá ok? Uma aplicação da recursão como operação básica nessas funções recursivas, a gente poderia ver a soma de uma forma bem simples, tá ok? Claramente a gente pode ver que a adição ela é definida usando recursão primitiva. A gente tem um caso base, onde a gente diz a adição de um número com zero é o mesmo número, ou seja, se a gente somar um número com zero vai dar sempre aquele número, e a adição de um número com outro número e seu sucessor vai ter uma projeção aí. Isso aí é uma regra, tá ok? Uma regra de produção, onde essa regra ela vai acabar voltando para o caso base, onde a gente vai ter a adição de x e zero. Um exemplo, por exemplo, que a gente tem aí é a adição de 3 e 2. Certo? A adição de 3 e 2 vai acabar caindo na regra da projeção, tá ok? Será x. O 3 valerá como x, tá ok? Estou voltando a página da slide para vocês poderem ver. E o 2 funcionará como y mais 1. Então, o valor do y, na verdade, será 1. Então, a gente acaba voltando para todas essas regrinhas, que se vocês perceberem, a gente tem a adição de 3 e 1, e aí a adição de 3 e 1 ela entra na regra da projeção também, e ela se torna depois a adição de 3 e 0, então a gente cai para a regra base, a adição de 3 e 0, incontestavelmente será 3. E aí, desculpem, o sucessor de 3 é algo também claro, definido, que é 4, e o sucessor de 4 que é 5. Então a gente conseguiu aí o valor de somar 3 e 2 a partir apenas de regras básicas, tá ok? Recursão na adição, bem claro isso aí. As funções recursivas de Kleene, tá ok? Tem um tipo de função recursiva parcial muito utilizada desculpe, o predicado recursivo primitivo. Basicamente é uma função recursiva parcial que irá assumir somente os valores 0 e 1. Ou seja, para quem está familiarizado com o contexto de programação, é como se fosse um booleano, é true e false. Então um exemplo bem simples aí é o seguinte, né? A gente verificar se o número é zero de uma forma utilizando o predicado recursivo primitivo, né? A gente utilizando essa função is0, né? É zero, retornará 1 quando o argumento for zero, retornará zero caso não seja. Ou seja, se realmente o valor for zero, então a função está sendo validada, é zero, retorna 1. Se esse valor que a gente está passando seja um número natural, qualquer que seja, diferente de zero, então vai retornar zero. Basicamente a gente está dizendo, se o número for zero, me dá um true, se o número não for zero, me dá um false. Tá ok? Isso é a utilização do predicado recursivo primitivo. A gente tem outras aplicações, como verificar se o número é maior que o outro e etc. As funções recursivas totais nada mais são que as funções parciais, mas são as funções que estão definidas para todos os elementos do domínio, ou seja, são funções parciais que estão totalizando sua abrangência. Daí vem a nomenclatura de funções recursivas totais. É interessante a gente perceber
que existe uma equivalência entre as classes de funções recursivas parciais e as funções Turing computáveis, a partir de seus comportamentos, e as funções recursivas totais também serão equivalentes às funções Turing computáveis totais, certo? Da mesma maneira, nas funções Turing computáveis, a gente tem o mesmo comportamento de parcial e total. Quando a abrangência vai para todos os elementos do domínio, ela se torna total. É o mesmo caso que a gente está tendo aqui nas funções recursivas de Kleene, ou funções recursivas parciais. Então, será que é tudo flores? Nem sempre, né? A gente tem limitação aí. Qual é a maior limitação das funções recursivas? É o seguinte, como nós podemos apenas usar os números naturais, a gente não pode ter operações convencionais realizadas de forma integral. Por exemplo, subtração e divisão. A subtração, de uma forma integralizada, ela pode gerar um número negativo. Se fizermos menos 3 menos 4, teremos menos 1. E como nas funções recursivas parciais a gente só utiliza, ou totais também, a gente só utiliza números naturais, não podemos gerar um valor negativo. Então a gente vai ter uma subtração aí que não é abrangente para todos os elementos dos conjuntos inteiros. A gente vai ter a subtração que pode apenas abranger os números naturais. Então a gente tem que ter uma condição. Que condição é essa? A subtração só é possível quando o valor máximo atingido da subtração de m menos n é zero. Resumindo, não podemos fazer uma subtração de m menos n se n for maior do que m. Ou seja, n nunca pode ser maior do que m para não gerar um valor negativo. Voltando para o caso de que não podemos ter negativos, pois as funções recursivas utilizam apenas o conjunto dos números naturais. No mesmo caso das divisões, certo? A gente só vai realizar divisões de retorno inteiro, por exemplo, se a gente dividir 4 por 2, trivialmente vai dar 2, mas se dividirmos 5 por 2, né, no conjunto de números inteiros dá 2,5, mas no caso das funções recursivas a gente tem um retorno de 2, porque a gente só abrange os conjuntos dos números naturais, tá ok? Dos números inteiros não, desculpa, dos números reais, no caso a gente teria 2,5. Então, no caso da divisão para funções recursivas, a gente especifica o seguinte, primeiramente, a gente só vai ter um retorno de um número inteiro. Quando eu digo inteiro, eu digo um número que não é um float. No caso da computação, né, a gente só vai ter números inteiros maiores que zeros, que serão os números naturais. E para evitar o caso que a gente não tem um conjunto definido quando é dividido por zero, caso a gente divida qualquer número natural por zero, a gente diz especificamente aí que o retorno desse valor será zero. Então isso aí é um approach diferente para a gente poder ter a subtração e a divisão de uma forma parcial. Mas vocês podem ver que a incapacidade de usarmos outros conjuntos de números além dos naturais gera essa limitação aí para as funções recursivas. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de recursão e o conceito das funções recursivas na teoria da computação. Ok? Obrigado a todos que assistiram.